Eu sempre ouvi dizer que nenhuma dor se compara à de uma mãe que perde um filho. Mas ninguém te prepara para quando isso acontece com você. A vida para. O ar fica pesado. Tudo perde o sentido. Meu nome é Helena, e aos 42 anos, me vi soterrada por um silêncio que grita. Miguel, meu filho, tinha apenas 5 anos quando partiu. Um acidente banal, um descuido, um daqueles momentos em que você gostaria de ter voltado no tempo, mas não pode. E o que restou foi o vazio. Era um final de tarde comum. Miguel tinha passado o dia brincando com um cachorro que ganhara meses antes. Chamava-se Bolota, um vira-lata alegre que ele dizia ser seu melhor amigo. Pouco antes de sair para o quintal novamente, ele entrou no meu quarto com um papel dobrado nas mãos pequenas, sujas de terra. Pra você, mamãe. E me deu um beijo na testa antes de correr de volta para o mundo dele, onde tudo ainda era mágico. Eu sorri sem abrir o papel. Mal sabia que aquele gesto seria seu último. Se essa história já tocou seu coração, deixe seu like agora e compartilhe com alguém que também precisa encontrar forças para recomeçar. Seu apoio pode levar esperança a quem mais precisa. Aquela noite foi um pesadelo. Miguel foi atropelado na rua da nossa casa, bem na esquina. A dor não tem cor, nem forma, nem barulho. Ela só existe, como uma presença constante. Lembro de gritar, de me ajoelhar, de implorar para que tudo aquilo fosse mentira. Mas não era. O corpo dele, pequeno demais para um caixão, me foi entregue com flores e silêncio. E naquele momento, eu senti que minha vida tinha acabado junto com a dele. Durante semanas, me tranquei dentro do quarto. Bolota chorava do lado de fora da porta, como se sentisse a ausência também. Amigos tentaram me visitar, trazer comida, falar palavras de conforto. Mas nada fazia sentido. Meu marido não aguentou muito tempo e foi embora. Disse que não suportava a dor nem a forma como eu lidava com ela. E assim, fiquei sozinha. Eu e um papel dobrado que ainda não tinha coragem de abrir. Foi numa manhã de sábado, com os olhos inchados de tanto chorar, que decidi finalmente ler o bilhete. Suas palavras tremidas, escritas com lápis de cor azul e muitos erros de ortografia, diziam: Mamãe, quando eu for embora, cuida dos animaizinhos. Eles também ficam tristes. Eu li e reli aquilo umas 10 vezes. Miguel tinha apenas 5 anos. Como poderia imaginar a própria partida? Ou seria apenas uma brincadeira de criança? Uma dessas frases que eles soltam, sem saber o quanto atingem? Mas aquela frase mudou algo dentro de mim. Pela primeira vez em semanas, levantei da cama, vesti uma roupa limpa e desci até a sala. Bolota me olhou com o rabo abanando e os olhos marejados. Como se dissesse, você voltou. E naquele instante, entendi que talvez eu ainda estivesse viva por um motivo. Talvez ainda houvesse um propósito na minha existência depois de Miguel. Talvez ele tivesse me deixado algo mais do que lembranças, uma missão. No dia seguinte, caminhei até o canil municipal da cidade. Pedi para conhecer os animais resgatados. Vi cães com cicatrizes, gatos sem um olho, filhotes abandonados em caixas de papelão. Cada um deles me lembrava um pouco do que eu sentia, feridos, desorientados, deixados para trás. Uma cadela prenha deitada num canto gelado me olhou com os mesmos olhos que Miguel usava quando queria me pedir colo. E naquele momento, meu coração fez um clique. Eu sabia o que precisava fazer. Voltei para casa com 3 filhotes em uma caixa. Liguei para uma veterinária conhecida e pedi ajuda. Organizei o espaço do quintal, preparei caminhas improvisadas com cobertores velhos, comprei ração com o pouco dinheiro que ainda tinha guardado. Não era muito, mas era um começo. E era mais do que qualquer outra coisa que eu tinha feito desde que Miguel se foi. Naquela noite, sentei no chão da sala com Bolota ao meu lado, os filhotes dormindo em cestos, e o bilhete do meu filho colado na parede com fita adesiva. Ali, entre latidos suaves e suspiros noturnos, eu senti algo que há muito não sentia: paz. Não era felicidade, mas era uma trégua. Respiro. A primeira luz depois de muito tempo de escuridão. Passei os dias seguintes limpando, alimentando e cuidando daqueles animais com uma dedicação quase sagrada. Cada um deles ganhava um nome, um carinho, uma história. Comecei a registrar tudo em um caderno, o dia que chegaram, suas condições, suas manias. Era como se eu estivesse cuidando de pequenos pedaços do Miguel. Como se, ao salvá-los, eu também estivesse salvando o pouco de mim que ainda restava. Foi minha vizinha quem sugeriu: você devia transformar isso num projeto.
Tem tanta gente precisando deixar os bichinhos em algum lugar, ou querendo adotar. No começo, hesitei. Eu não sabia nada sobre negócios, muito menos depois de tanto tempo fora da realidade. Mas algo dentro de mim dizia que esse era o caminho. Que talvez o último pedido do meu filho fosse o primeiro passo para o meu recomeço. E assim, com a coragem que eu nem sabia que tinha, comecei a traçar um plano. Não por mim, mas por ele. E pelos animaizinhos tristes que ele me deixou para cuidar. Transformar um gesto de amor em um negócio de verdade parecia loucura para quem olhava de fora. Mas para mim, cada detalhe fazia sentido. Eu não estava apenas montando um projeto. Eu estava criando um lugar onde a saudade poderia respirar sem me sufocar. Chamei aquele espaço de Lar da Saudade. Parecia simples demais, mas carregava exatamente o que eu sentia. Era onde a saudade de Miguel ganhava forma, voz e propósito. Comecei pequena. O quintal de casa foi se transformando devagar. Usei restos de madeira para construir cercas improvisadas, caixotes velhos viraram caminhas. Comprei tintas baratas para pintar as paredes de azul, a cor preferida do Miguel. Fiz tudo com as próprias mãos, sem pressa, como se cada martelada fosse um jeito de organizar o luto. E mesmo entre lágrimas, me sentia viva novamente. O primeiro cliente foi inesperado. Uma amiga da minha irmã ligou perguntando se eu conhecia algum lugar confiável para deixar o cachorro dela por uns dias. Sem pensar duas vezes, disse, traz ele pra cá. Quando ela chegou e viu o espaço, se emocionou. Disse que ali havia algo diferente, uma energia acolhedora. E deixou uma nota de R$ 50 sobre a mesa, como agradecimento. Foi a primeira quantia que recebi desde que comecei tudo aquilo. E por menor que fosse, parecia um sinal. A partir daí, comecei a anunciar timidamente. Fiz uma página no Facebook, postei fotos dos animais resgatados, contei um pouco da minha história, sem expor demais, mas deixando claro que aquele lugar havia nascido do amor por um filho e por todos os seres que também conhecem a dor da ausência. As pessoas começaram a se interessar. Chegavam com doações de ração, cobertores, brinquedos. Outras vinham só para conversar, contar suas perdas, dividir a dor que, muitas vezes, nem sabiam como nomear. Foi assim que conheci Carolina. Ela havia perdido a filha recém-nascida meses antes, e desde então, não conseguia mais sair de casa. Uma amiga em comum mostrou a página do Lar da Saudade. Num impulso, ela veio conhecer. Sentou comigo no chão do quintal, e ali, entre latidos e ronronares, começou a chorar. Ficamos horas sem dizer muita coisa. Mas quando ela foi embora, deixou um bilhete. Obrigada por me lembrar que ainda posso respirar. Eu li aquele bilhete dezenas de vezes naquela noite. E entendi que, talvez, o projeto fosse muito maior do que eu imaginava. Não era só sobre animais. Era sobre pessoas. Sobre recomeços. Sobre transformar dor em algo palpável, útil, necessário. E isso me deu mais força. Com a ajuda de algumas mães da vizinhança, comecei a costurar coleiras personalizadas, caminhas feitas com retalhos e até brinquedos artesanais. Vendíamos pelo Instagram e em feirinhas da cidade. Cada peça levava uma etiqueta com a frase, por Miguel, com amor. Era a forma de contar nossa história sem precisar explicar demais. Aos poucos, o Lar da Saudade foi crescendo. Ainda pequeno, ainda modesto, mas com raízes fortes. Certo dia, recebi uma ligação de um colégio particular da cidade. A coordenadora pedagógica havia visto nossa história nas redes sociais e queria saber se eu poderia falar com os alunos sobre amor aos animais, cuidado e empatia. Eu tremi. Nunca fui de falar em público. Mas algo dentro de mim disse, vai. E eu fui. Entrei naquela sala com a mão suando e o coração apertado. Levi Belota comigo. Quando contei sobre Miguel, sobre o bilhete, e como tudo aquilo tinha começado, percebi o silêncio dos alunos. Alguns até choraram. Uma menina me abraçou no final e disse, queria que meu irmão tivesse deixado um bilhete assim. Foi ali que percebi, minha história era triste, sim. Mas ela estava ajudando outros a encontrar consolo. E isso não tinha preço. Depois dessa palestra, vieram outras. Em igrejas, escolas, eventos comunitários. Comecei a usar o que aprendi para ajudar outras mulheres que também haviam perdido filhos. Formei um grupo de apoio informal, onde conversávamos, tomávamos café e, entre uma lágrima e outra, costurávamos juntos os brinquedos para vender. Ali, sem querer, nasceu uma comunidade. Um lar dentro do lar. Com o tempo,
Consegui alugar um espaço maior. Nada luxuoso. Mas cabiam mais cães, mais gatos, mais histórias. Coloquei um mural com fotos dos animais adotados e outro com bilhetes e frases que mães deixavam por ali. Era como um santuário da saudade, mas também da esperança. Minha maior alegria era ver um bichinho indo para um novo lar. A cada adoção, eu imaginava Miguel sorrindo em algum lugar. Como se dissesse, você está fazendo certo, mamãe. E cada vez que recebia uma mensagem de alguém dizendo que aquele projeto mudou sua vida, eu sentia que ele ainda estava aqui, de algum jeito. O lar da saudade já não era só meu. Era de todos que conheciam a dor, mas também acreditavam na cura. Porque, no fim das contas, é isso que nos mantém de pé. Saber que, mesmo depois da pior tempestade, ainda pode haver flores. E foi com as mãos sujas de terra e o coração em pedaços que eu plantei as minhas. Hoje, quando me perguntam o que faço da vida, não digo que sou empresária ou empreendedora. Digo que sou uma mãe em luto que encontrou um novo jeito de amar. Porque amor, mesmo ferido, ainda é capaz de salvar. O lar da saudade começou a ganhar vida própria. Não era mais apenas um quintal improvisado cheio de animais resgatados. Era um lugar que respirava a cura, onde cada história carregava um peso, mas também uma centelha de esperança. E eu, que antes me escondia da vida, agora acordava todos os dias com propósito. Era como se Miguel estivesse ali, em cada latido, em cada ronronar, em cada abraço silencioso que eu trocava com as mães que chegavam ali pela primeira vez, sem saber que também estavam prestes a recomeçar. Foi nesse período que tive uma ideia simples, mas transformadora. Reservei um dos cômodos do novo espaço e o transformei no que hoje chamamos de quarto do Miguel. Coloquei uma cama pequena, um mobile de estrelas no teto, bichinhos de pelúcia e uma foto dele ao lado do Bolota. Não era um quarto triste. Pelo contrário, era um lugar de paz. Os animais que estavam em recuperação dormiam ali. E, às vezes, mães que vinham em crise emocional ficavam sentadas no chão por horas, só respirando, só existindo, só sentindo. Uma dessas mães foi Letícia. Ela chegou com uma sacola de ração e os olhos afundados. Disse que não conseguia mais amar nada desde que perdeu sua filha gêmea em um incêndio doméstico. Não queria adotar, não queria conversar, só tinha ouvido falar do espaço e resolveu conhecer. Convidá-la para entrar no quarto do Miguel foi instintivo. Ela se sentou no canto, com as mãos no colo, e ficou ali, em silêncio. No dia seguinte, voltou. Depois, trouxe um cobertor que costurou sozinha. Um mês depois, estava ajudando nos banhos dos cães. E então, sem perceber, havia se tornado parte da equipe. O lar passou a funcionar também como hotelzinho para pets. Muitas mulheres da cidade, especialmente mães solo, não tinham onde deixar seus animais quando viajavam a trabalho ou adoeciam. Criamos pacotes acessíveis, e todo o valor arrecadado era reinvestido no abrigo. Foi assim que conseguimos construir uma cobertura, um espaço para recreação e até um mini consultório veterinário com o apoio de uma clínica parceira. Mas o mais bonito era ver a transformação das pessoas. Tivemos um senhor de 70 anos que perdeu a esposa e passou a vir todos os domingos para caminhar com os cães mais idosos. Uma adolescente que lutava contra a depressão encontrou no cuidado com os gatinhos uma maneira de expressar afeto sem precisar falar. Um grupo de mães criou um ateliê no fundo do abrigo, onde produziam brinquedos para pets com tecidos doados. E a cada produto vendido, uma história era contada. A dor não desaparecia, mas virava a ponte. Numa dessas tardes, enquanto organizava os arquivos dos animais já adotados, encontrei um desenho antigo do Miguel, dobrado e desbotado. Era um rascunho infantil de um parque cheio de animais. No canto, ele tinha escrito: "Aqui todo mundo é feliz". Fiquei olhando aquilo por horas. Eu não tinha ideia de quando ele desenhara aquilo, mas parecia uma profecia. Era exatamente o que o lar havia se tornado, um refúgio onde até a dor podia sorrir. Esse desenho virou nosso novo logotipo. Fizemos camisetas, adesivos, embalagens com a frase "Aqui todo mundo é feliz". E a cada nova encomenda, eu sentia que estávamos indo além do esperado. Não era só sobre animais e nem só sobre luto. Era sobre continuar amando, mesmo depois da perda. Sobre acreditar que Miguel continuava vivo em tudo aquilo. Com o tempo, começamos a receber pedidos de outras cidades. Pessoas querendo replicar o projeto, mães querendo fazer parte, empresas oferecendo parceria. Eu mesma fui convidada para palestrar em eventos sobre empreendedorismo feminino.
E ali, entre empresárias bem-sucedidas e profissionais cheias de méritos, eu me apresentava como uma mãe ferida que decidiu não parar. E, para minha surpresa, isso era o suficiente. Foi também nesse período que recebi uma proposta de uma rede de pet shops para comprar a marca. Eles queriam usar o nome Lar da Saudade como uma franquia emocional. Ofereceram um bom valor. E por um instante, pensei que talvez fosse o momento de descansar. Mas naquela noite, sonhei com Miguel. Ele me olhava e dizia: "Mamãe, não para agora." Acordei com os olhos cheios de lágrimas e o coração decidido. Esse projeto tinha alma. Tinha raiz. Não era vendável. Recusei a proposta e, ao invés disso, decidi expandir com propósito. Lancei uma campanha de financiamento coletivo com um vídeo contando toda a história, desde o bilhete até o dia de hoje. O vídeo viralizou. Gente de todos os cantos do país compartilhava, chorava, doava. Recebemos milhares de mensagens. E, em poucos dias, arrecadamos o suficiente para construir uma nova ala de reabilitação animal, contratar uma equipe fixa e implantar um programa de adoção consciente com visitas domiciliares. O mais incrível foi como tudo voltou para o começo. O bilhete do Miguel, hoje emoldurado na entrada do lar, se tornou símbolo de tudo que construímos. Mães que nunca o conheceram levam flores e cartinhas para ele. Crianças que nem sabiam da nossa história hoje contam aos pais que querem ajudar a missão do menino do bilhete. E cada vez que vejo isso acontecer, sinto como se o amor tivesse vencido a morte. A saudade nunca foi embora. Mas ela aprendeu a caminhar comigo. E através dela, encontrei não só um novo sentido para viver, mas uma forma de manter meu filho comigo todos os dias, em cada história, em cada animal acolhido, em cada mãe abraçada. Hoje, quando olho para tudo que construímos, parece um sonho distante, daqueles que nascem de uma dor tão grande que mal se pode suportar, mas que, de alguma forma, se transforma em cura. O Lar da Saudade se tornou mais que um abrigo de animais. É um lugar onde o amor perdido encontra novos caminhos para florescer. Um lugar onde mães em luto reaprendem a amar, a respirar e a viver. Um espaço onde o legado de uma criança de 5 anos segue transformando vidas, uma a uma. O espaço físico cresceu. Temos hoje 3 alas principais, uma para reabilitação de animais feridos, outra para hospedagem temporária e um espaço de convivência, onde ocorrem encontros terapêuticos, oficinas de costura, rodas de conversa e até festas de aniversário para os pets adotados. Temos uma pequena lojinha, com produtos feitos à mão por mães que fazem parte da comunidade. E tudo é carregado de significado. Cada peça vendida financia uma cirurgia, um tratamento, uma nova chance de vida. O projeto se tornou autossustentável, mas jamais virou um negócio frio. Aqui, as histórias importam mais do que os números. Cuidamos de cada animal como se fosse o único, e tratamos cada pessoa como alguém que carrega uma bagagem invisível, assim como eu carreguei. Não existe pressa no Lar da Saudade. Existe presença. Mas mesmo com tudo isso, há dias em que ainda me pergunto como seria se Miguel estivesse aqui. Se ele correria pelos corredores com bolota, se ajudaria a pintar as placas ou se riria ao ver os filhotes tentando subir nas camas. Nessas horas, eu paro, fecho os olhos e tento escutar sua voz. Às vezes, parece que ouço. Outras vezes, apenas sinto. Mas sempre me lembro do bilhete. Aquele papel frágil que, ao invés de se desfazer, construiu um mundo inteiro. Recentemente, recebi um convite inesperado, escrever um livro contando essa jornada. No começo, hesitei. Colocar tudo em palavras seria reviver dores que eu havia cuidadosamente reorganizado dentro de mim. Mas depois percebi que isso também era parte do processo. Que ao compartilhar, eu ajudaria outras pessoas a encontrar sentido no caos. E foi assim que comecei a escrever. Às vezes de madrugada, às vezes com lágrimas escorrendo sobre o teclado, mas sempre com o coração entregue. O livro ainda está em andamento, mas o título já está decidido: O Menino do Bilhete. E ele não é apenas sobre Miguel. É sobre mim, sobre tantas outras mães que passaram por aqui, e sobre os pequenos milagres que acontecem quando decidimos continuar, mesmo quando tudo em nós grita que não há mais forças. Não sou uma heroína. Sou uma mulher comum que amou profundamente e perdeu. Que caiu e pensou em não levantar mais. Que, por um instante, quis desaparecer. Mas que, ao encontrar um papel escrito por mãos infantis, encontrou também um chamado. Um caminho. Um novo começo.
E se hoje posso dizer que sou feliz, mesmo com a saudade, mesmo com a ausência, é porque entendi que a felicidade não vem da ausência de dor, mas da presença do propósito. Porque amar, mesmo depois da morte, é a forma mais corajosa de existir. E recomeçar aos 40, para mim, foi mais do que um desafio. Foi um renascimento. Miguel não está mais aqui fisicamente, mas está em tudo. Está no nome do projeto, nas mãos que bordam, nas mães que reerguem os ombros, nos olhos dos animais que antes estavam perdidos e agora dormem tranquilos. Ele vive na minha voz quando conto sua história, e vive no silêncio que preenche o quarto do Miguel, onde tantas vidas se encontram sem precisar dizer uma palavra. Hoje, quando termino meu expediente, sento no banco de madeira ao lado da entrada principal, com Bolota já envelhecido deitado aos meus pés, e olho para o céu. Às vezes, penso em como tudo poderia ter sido diferente. Mas, em seguida, lembro que o amor que senti por ele não se perdeu. Ele apenas se espalhou. Cresceu. Ganhou outras formas. Se você que me escuta ou lê agora também perdeu alguém, eu quero que saiba, a vida depois da dor. Não a mesma vida de antes, ela nunca volta a ser igual, mas uma nova. E essa nova vida pode ser cheia de sentido. Pode ser simples, mas poderosa. Pode ser construída devagar, com mãos trêmulas e olhos inchados, mas com uma força que nem você sabia que existia. E se você estiver aí, se sentindo sem rumo, sem chão, sem respostas, talvez o seu bilhete também esteja esperando para ser lido. Talvez o amor que partiu tenha deixado uma mensagem, uma missão, um chamado. Não ignore os pequenos sinais. Às vezes, são eles que mostram o caminho de volta para si mesmo. Porque, no fim, eu descobri que o bilhete do meu filho não foi um adeus. Foi um convite para recomeçar. Se essa história falou com você de alguma forma, curta, comente e compartilhe. Sua interação ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que, assim como eu, talvez só estejam esperando um sinal para recomeçar.